Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, então, no livro de Levítico, para dar continuidade às nossas exposições. Quando a gente vai começar uma série de exposições, geralmente a gente começa a estudar alguns meses antes os textos, entender bem as divisões do texto, como é que ele funciona e assim por diante. Então, está chegando na hora, Reverendo Jonatas, de começarmos a pensar no próximo livro que vamos expor. Eu já pensei num, mas qual que é mesmo? Não sabe? Então, eu estava pensando numa carta paulina, vai pensando aí. E a gente começa a estudar antes, e aí a gente faz as divisões do texto, para a gente poder caminhar dividir entre nós no púlpito e etc. E às vezes as pessoas perguntam assim, e quando vai acabar, pastor? Né? Eu não sei se é impaciência, ou se cabe aquela palavra de Levítico, vocês não tiveram paciência para ouvir, lembra? Né? Tá ali. Mas o fato é que a gente nunca sabe quando vai acabar. Ontem, eu só resolvi o tamanho da mensagem de hoje, depois que a Denise levantou de manhã, pela manhã, e eu estava treinando a leitura do texto. E eu fui fazer a leitura do texto, e aí ela chegou lá, viu que eu estava fazendo a leitura do texto, e eu terminei de cronometrar, e a leitura deu 9 minutos, 28 segundos e 34 milésimos. Aí ela falou assim, vai ter que cortar, né? Tá vendo? A mulher do pastor tem que ser sábia. Então, essa exposição ela vai ser feita em 2 vezes, para o bem do povo de Deus, tá bom? Então, nós vamos começar a nossa leitura do texto em Levítico 6. Vamos ler esse primeiro bloco. Nós vamos entrar um pedaço do capítulo 7, mas ao fim da exposição será no próximo domingo em que voltarmos a Levítico. Ok? Levítico 6, 9 a 13. Diz assim a palavra do Senhor. 8 a 13. O Senhor disse a Moisés: ordene Arão e seus filhos, dizendo: essa é a lei a respeito do holocausto. O holocausto ficará sobre as brasas do altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar nunca poderá ser apagado. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a colocará ao lado do altar. Depois, despirá suas vestes e porá outras roupas, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar puro. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. Pai bendito, nós estamos diante da tua palavra santa. Nós, impuros que somos, queremos entendê-la. Por isso, Senhor, pedimos a iluminação do teu Espírito Santo. Pedimos a graça de poder compreender a palavra, Pai, para entender a tua vontade e entender a ti mesmo, Pai. Guarda-nos. Impede que a minha língua seja um tropeço e um empecilho para entendermos a verdade do Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor meu, rocha minha, redentor meu. Amém. Queridos, nós já vimos anteriormente, algumas vezes, que o livro de Levítico tem uma estrutura, que ela forma uma espécie de X, e que bem no meio do livro nós temos o dia do perdão, o dia da expiação, Yom Kippur.
E nós estamos nessa primeira parte do livro, nos primeiros 7 capítulos, quando o texto começa falando de sacrifícios. Só que dentro dessa seção que nos fala a respeito dos vários sacrifícios, nós temos uma repetição de sacrifícios. O que acontece? Até o capítulo 6, até o capítulo 5 e 6, no começo do capítulo 6, foram os vários tipos de sacrifícios que deveriam ser feitos. O holocausto, as ofertas de cereais, a oferta pelo pecado, a oferta pela culpa, a consagração do sacrifício, a consagração e a oferta do sacrifício pacífico. E o que acontece aqui agora, nessa parte do texto que estamos estudando, que é o final, é a repetição desses mesmos sacrifícios. E aí a primeira coisa que você pode perguntar assim, mas pastor, por que a Bíblia repete tanto? Por que a Escritura repete tantas coisas? Como no próprio livro, capítulo 1 a 7, sacrifícios, capítulo 23 a 27, sacrifícios. Bom, se não for por outra razão, é porque o pecado afetou a nossa memória e nós esquecemos das coisas. Então, Deus repete muitas vezes para que aquilo martele na nossa mente, para nos lembrarmos da sua verdade. Essa é uma primeira razão. Mas a segunda razão pela qual essa sessão que vamos estudar hoje repete os sacrifícios é porque a primeira parte ela foi dada para o povo de Israel entender os sacrifícios. Cada um desses sacrifícios, os holocaustos, a oferta e assim por diante. Agora, nessa primeira repetição, a instrução é para os sacerdotes. Então ele repete a ideia, fala alguma coisa e acrescenta algumas coisas para que os sacerdotes pudessem entender o seu papel litúrgico. Então eles tinham uma instrução específica para eles. Então já tinha lá o holocausto. Funciona desse jeito. E aí o sacerdote chegava num ponto e falava assim, e agora, o que eu faço? O que eu faço dessa cinza? Aí aqui tem instrução sobre a cinza. O que ele deveria fazer com a cinza? E como tinha instruções sobre roupa, e agora? Eu tenho que levar a cinza. Eu posso sair com a cinza daqui para fora? Deus fala, não. Por isso tem instruções sobre a roupa debaixo do sacerdote. Porque ele ia ter que trocar de roupa ali dentro para poder sair e levar as cinzas. Então, as coisas têm uma lógica. Nem sempre nós entendemos todas as coisas que estão no texto, mas a gente entende pelo menos a boa maioria. Para que serve essa liturgia e para que serve esse tabernáculo no qual os sacerdotes servem? Ora, Deus disse, eu vou habitar no meio de vocês. E lá no livro de Êxodo, que nós já fizemos a exposição completa, o final do livro de Êxodo todinho é o quê? Como é que deveria ser construído o tabernáculo. Aliás, com repetição. A primeira parte diz assim, vocês constroem desse jeito. A segunda parte diz o quê? E eles construíram desse jeito. E acontece o quê? A repetição de todo o processo. Como é que Deus habita no meio do seu povo? Nesse tabernáculo, com o serviço dos mediadores, dos sacerdotes que ali trabalhavam. E o livro de Êxodo, ele termina dizendo assim, o tabernáculo está pronto, a construção está finalizada, mas Moisés não podia entrar na tenda do encontro. Ponto 3. Por quê? Porque a nuvem permanecia sobre ela, a glória do Senhor enchia o tabernáculo e ele estava impuro. E ninguém pode entrar impuro na presença de Deus. Então, o capítulo 1 de Levítico mostra qual é o primeiro sacrifício para que eles possam entrar na presença de Deus. Então, Deus habita no nosso meio, mas nós precisamos estar próximos dele. E a grande primeira instrução desses capítulos é como é que eu chego perto de Deus. E aí, então, vem essa expressãozinha, essa palavra no hebraico, korban, que significa a oferta diante de Deus. E essa oferta diante de Deus é uma caminhada, é uma maneira de você chegar desde as partes mais longe, desde a porta externa, até que o sacerdote pudesse entrar no lugar da presença, chamado o Santo dos Santos. Então, assim é que se desenvolve essa liturgia do tabernáculo. E aqui, gente, primeira lição. Ninguém chega na presença de Deus de mãos vazias.
É impossível. Deus é digno de louvor, glória, adoração, honra. E o problema é o seguinte: eu não tenho em mim nenhuma dessas coisas para dar para Deus. Muito pelo contrário. O que eu tenho em mim é pecado. O que eu tenho em mim é impureza. O que eu tenho em mim é não digno da presença de Deus. Então, o tabernáculo, com as suas ofertas, com o seu corbã, com as coisas que são dedicadas ao Senhor, é aquilo que Deus me ordena e diz assim: Mauro, traz isso na minha presença, com o seu coração desejoso de chegar na minha presença, e eu vou deixar você entrar. É exatamente essa a ideia. É o ingresso. Sem o ingresso não chego lá. Mas, senhor, eu não tenho dinheiro para comprar o ingresso. Deus fala, não tem problema. Está aqui, ó. Você vai chegar dessa forma. Só que naquele tempo, queridos, eles só chegavam à presença de Deus por meio de intermediários. O povo não entrava nessa estrutura nunca. Só os sacerdotes. E lá no lugar, né, lá no quarto de Deus, que é o Santo dos Santos, lá, só uma vez por ano, o sacerdote entrava para fazer aquilo que Deus ordenava, exatamente aquilo que está lá no meio, no dia do perdão, no dia da expiação, trazer o sangue de um cordeiro. E nós, ao estudar o livro de Levítico, irmãos, entendendo essa liturgia, esses detalhes, esses holocaustos, nós temos muita coisa para aprender. Desde que nós saibamos ler o livro de Levítico na perspectiva da graça. Primeira mensagem, no texto que nós já lemos até agora, os versículos 9 a 13, fala-nos sobre a presença de Deus. E o sacrifício que é descrito aí nesse texto é o mesmo sacrifício do capítulo 1. Então, se você quer entender os detalhes, você vai ler o capítulo 1 de novo, e depois você vai lá no nosso YouTube e você assiste de novo o sermão, e você vai entender. Mas o que eu gostaria de ressaltar é essa específica instrução que é dada para os sacerdotes, que não havia sido dada com tanta clareza anteriormente, no verso 12. No verso 12, o texto diz assim: o fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acende a lenha no altar cada manhã e coloca em ordem o holocausto e queima. Verso 13, o fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. Por quê? Porque o fogo representa a presença de Deus no meio do seu povo. Aliás, isso já estava claro, várias situações na narrativa da Escritura e no livro de Êxodo já mostraram isso. Como é que é a primeira vez que Deus se manifesta a Moisés? Como? Numa sarça pegando fogo. E o que Deus diz para Moisés? Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque esse lugar aqui é santo. Era o tabernáculo de Deus se manifestando para Moisés antes do tabernáculo ser construído. O fogo representa a presença e a santidade de Deus diante de nós. Depois, quando Deus os arranca do Egito e os conduz pelo meio do deserto, ele faz como? Por meio do pilar de fogo. Eles olhavam para aquele pilar de fogo, durante a noite e sabiam, Deus está aqui. Durante o dia era uma nuvem, mas sempre o fogo estava lá. A presença de Deus no meio do seu povo já estava marcada. Quando eles chegam no Monte Sinai, o que acontece? Deus se manifesta com um grande fogo no topo do monte. Isso vai passar, meus irmãos, por vários textos das Escrituras.
É narrado no livro de Daniel, no livro de Ezequiel, as maneiras pelas quais Deus se manifestou, ou manifestou a sua presença no meio do seu povo, nessa forma, ou na forma de fogo. Por que isso é tão importante, irmãos? Primeira coisa, o fogo mostrava para aquele povo que eles dependiam da presença de Deus. O fogo demonstrava que eles dependiam da presença de Deus. Queridos, eu e você, nós precisamos aprender a ter essa consciência clara na nossa vida, no nosso dia a dia. De domingo a domingo, de que nós vivemos coram Deo, nós vivemos na presença de Deus. Qual é o nosso problema, irmãos? É fácil demais esquecer que eu vivo na presença de Deus. Eu viro as costas aqui na esquina e aí a minha cabeça foi para todo lado, todo tipo de problema, todo tipo de proposta, todo tipo de perspectiva que eu tenho na vida, e a minha mente, o meu coração se agarram a essas coisas e de repente eu esqueço da presença de Deus ao meu lado. Eu estava orando hoje de manhã, irmãos. E vocês sabem, eu já falei isso várias vezes nos últimos sermões sobre Daniel, falei isso sobre a minha luta na vida de oração. Eu sou infeliz e insatisfeito com a minha vida de oração. Tem uma ovelha aqui que ela diz que toda vez agora que ela ora, ela diz assim, ela me perguntou assim, pastor, pelo que eu posso orar por você? Eu falei assim, ore para Deus me ensinar a orar. E ela diz, pastor, toda vez que eu vou orar agora, eu lembro disso e eu oro. E eu fiquei ali pensando, durante a oração, aquela cabeça que voa, né? Eu fiquei diante de Deus, orando assim, pensando, Senhor, por que eu consigo orar mais consistentemente quando eu estou na igreja? Eu consigo orar mais consistentemente quando eu estou aqui com vocês. Eu fiquei pensando, e acho que nesses momentos que Deus às vezes nos traz a luz da palavra para entendermos alguma coisa, gente, porque essas orações que eu faço aqui, certamente, são as orações mais íntimas que eu faço diante de Deus. E aí eu comecei a orar e falei assim, Pai, eu quero orar todo dia e toda hora com essa intensidade, com essa vontade, com esse desejo, com esse coração que quer estar na Tua presença, Pai. O desejo de viver intimamente com Deus. Porque é muito fácil esquecer que eu dependo da presença de Deus na minha vida. Por isso o fogo era tão importante. Ele me lembra que eu dependo dessa presença. Segunda coisa, esse fogo perpétuo que nunca deveria ser apagado, ele nos lembra e lembrava o povo de que eles tinham acesso a Deus. Eles não podiam ver o fogo, tá? Ele estava cercado pelas paredes do tabernáculo, depois estava cercado pelas paredes do templo. Mas eles sabiam que o fogo estava lá. Talvez eles pudessem ouvir o fogo. O fogo às vezes faz um barulho no queimar da lenha. Certamente eles podiam sentir o cheiro das coisas que queimavam naquele fogo. E é porque aquele fogo queimava o sacrifício, queimava o holocausto, é que eles podiam saber e entender que a presença de Deus estava por meio do sacerdócio disponível para eles. Mas como, pastor, eles não podiam entrar? Lembra que a gente descreveu a roupa dos sacerdotes lá no livro de Êxodo?
que os sacerdotes carregavam sobre os ombros? O nome das 12 tribos de Israel. O que eles carregavam no peitoral? O nome das 12 tribos de Israel. Eles traziam o povo diante da presença de Deus naquele fogo perpétuo. Então, eles sabiam que Deus estava lá com o ingresso na mão para que eles pudessem entrar na sua presença. Em terceiro lugar, o fogo perpétuo lembrava que Deus estava ativo no meio deles. Que Deus estava pronto e presente. Como assim, pastor? Daqui um pouquinho a gente vai ver como é que o primeiro fogo vai ser aceso. Diz que os sacerdotes e Moisés e Arão, eles preparam a lenha e o fogo vem de Deus. Eu estou aqui, gente. É Deus dizendo para eles: eu estou presente, eu estou disponível, eu estou cumprindo a promessa, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Queridos, essa é a consciência que nós devemos ter ao sair dessas portas. De que nós somos esse povo de Deus e de que nós vivemos na presença do Deus Todo-Poderoso. É por isso que Hebreus capítulo 12 nos diz exatamente isso, verso 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Irmão, irmã querido, eu e você, tanto individualmente, como nós, corpo, igreja, coletividade, fomos chamados a viver na presença de um Deus santo, que é fogo consumidor. Já pensou na seriedade disso? Já pensou que isso tem implicações na forma como você trata sua esposa, meu irmão? Já pensou que isso tem implicações sérias na forma como você trata o seu marido, seus filhos, como você fala do seu chefe, como você se relaciona com as pessoas ao seu lado? Todas as coisas, o fato de viver na presença de um Deus santo que é fogo consumidor, todas elas têm implicações para nós. E uma delas, irmãos, é o fato de que essa presença foi prometida para os crentes em missão. Lembra da grande comissão? Ir por todo mundo, pregar o evangelho, ensinar, batizar, discipular e assim por diante. Qual que é a promessa que Jesus fala? Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Eu acho que um dos problemas, irmãos, pelos quais nós esquecemos com facilidade da presença de Deus e de Cristo conosco, é a falta do nosso senso de missão. A gente separa a vida. Olha, isso aqui é secular, isso aqui é religioso, isso aqui é santo, isso aqui pode ser impuro. E aí a gente vai na nossa vida secular e impura de segunda a sábado, que talvez sexta, talvez com algumas interrupções. E a gente esquece que em todas as coisas que fazemos, nós deveríamos estar em missão. E se nós sim estivéssemos em missão, nós entenderíamos as orientações bíblicas de orar sem cessar, a orientação bíblica de estar na presença de Deus, nós entenderíamos como deveríamos tratar uns aos outros. Nós entenderíamos que estamos em Cristo e seria real para a nossa vida repetir todos os dias, todas as horas, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Hoje, quando você sair daqui, que fique essa imagem na sua cabeça e que fique impregnado na sua alma essa verdade.
você que é crente, você vive na presença do Deus que é fogo consumidor. É interessante, essa ideia de alimento e deuses era muito comum no Antigo Oriente Próximo. Muito comum. Tem até uma fábula num dos livros deuterocanônicos, que é uma história sobre Daniel e um deus. A história é mais ou menos assim: o deus X, os sacerdotes todo dia levavam comida para os deuses. A ideia é que os deuses comem, se alimentam. Mas, obviamente, aquelas estátuas e aqueles ídolos não comiam. Então, o que era necessário era que aqueles sacerdotes daqueles deuses entrassem nos templos à noite por portas secretas e eles mesmos consumissem a comida, para que no outro dia, quando os templos fossem abertos, as pessoas achavam, poxa vida, nosso Deus estava com fome mesmo, ele comeu bastante. E a história que é narrada é que Daniel, numa dessas ocasiões, ele derramou cinzas no piso do templo. E aí, quando os sacerdotes entraram, eles pisaram naquelas cinzas, não perceberam aquilo, e no outro dia foram denunciados no seu banquete no nome daquele Deus. É a história de Bel e o dragão. Irmãos, os outros deuses, porque não são deuses de fato, eles não podem garantir a sua presença diante de vocês. Mas o Deus da Bíblia é fogo consumidor. E na pessoa de Cristo, nós estamos nele. Eu chamei essa exposição, irmãos, de o caminho do sacerdócio universal. Esse texto de Levítico fala sobre o sacerdócio daqueles sacerdotes. E os benefícios daquele sacerdócio para o povo que era ministrado por eles. Mas para nós não precisamos mais daquele tabernáculo. Nós já temos o nosso tabernáculo, que é Cristo, e nós vivemos na presença dele. Esse caminho, irmãos, envolve santificação. Verso 14 ao verso 18. Vamos ler. Essa é a lei a respeito da oferta de cereais. Os filhos de Arão a oferecerão diante do Senhor, diante do altar. Um dos sacerdotes pegará um punhado da melhor farinha da oferta de cereais, com seu azeite e todo o incenso que está sobre a oferta de cereais, e o queimará sobre o altar como uma porção memorial de aroma agradável ao Senhor. O restante da oferta, Arão e seus filhos comerão. Deve ser comido sem fermento, em lugar santo. No pátio da tenda do encontro o comerão. Isso não poderá ser preparado com fermento. É a porção das minhas ofertas queimadas que eu dei aos sacerdotes. Coisa santíssima é. Como a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa, todos os homens que são descendentes de Arão podem comer da oferta de cereais. Estatuto perpétuo será para as gerações de vocês dentre as ofertas queimadas do Senhor. Tudo que tocar nelas será santo. Essa parte do texto está repetindo o capítulo 2 de Levítico. Quer saber os detalhes? Volta lá para ler e para ouvir a exposição. O que chama atenção aqui sobre santificação? Bom, primeiro detalhe, aqui o sacerdote precisava saber aonde ou onde ele faria isso, e aqui tem uma instrução adicionada, diante do altar. Lá na primeira não tinha essa instrução, o sacerdote agora sabe, puxa vida, chega por aqui. Muito bem. Mas o que chama de fato atenção, queridos, é que os sacerdotes, eles participam das ofertas que pertencem a Deus. Eu acabei de contar a história daqueles sacerdotes dos falsos deuses, que o sacerdote precisava lá entrar e comer escondido. O sacerdote de Deus não precisava comer escondido.
Deus diz, essas coisas são minhas, elas me pertencem, mas eu as dou como porção aos sacerdotes. Verso 17, é a porção das minhas ofertas queimadas que dei aos sacerdotes. Coisa santíssima é. Por que o texto fala em coisa santíssima, irmãos? O texto fala em coisa santíssima porque aquilo que está na presença de Deus torna-se santíssimo. E a nossa fraqueza é tanta, irmãos, o nosso estado de corrupção e pecado é tamanho que nem santificar o nome de Deus a gente consegue, mas a gente estudou poucos dias atrás, olhando a oração de Daniel e a oração do Senhor, como é que ela funciona? Como é que o texto diz? Santificado seja o teu nome. É uma declaração de que eu não posso santificar, mas Deus pode. E ele santifica o seu próprio nome, e aquilo que entra em contato com Deus torna-se santificado pela sua beleza, pela sua grandeza, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Fica tomado pelo seu amor, de maneira tal que essas coisas que pertencem ao Senhor são neles santificadas. Como é que funciona esse negócio de santificar e ser santificado? No Antigo Testamento, o povo de Israel é chamado de uma nação santa. Essa mesma condição, ou melhor, esse mesmo status de santidade, é o status de santidade que Paulo atribui aos crentes do Novo Testamento. É um status. Paulo escreve várias das suas cartas e ele começa exatamente chamando os crentes de santos. Aos santos que estão em... E aí ele vai dizendo o nome das cidades. Por que Paulo podia chamar os crentes no Novo Testamento de santos? A mesma ideia do Antigo Testamento. Não é uma questão de capacidade pessoal de nos santificar ou de me santificar. Não é a ausência absoluta de pecado na minha vida, mas a presença de Deus que nos chama a viver uma vida de pureza, porque Ele nos deu o status de santidade. Eu tenho esse status diante de Deus por causa da pessoa de Cristo, por causa da obra de Cristo aplicada na minha vida. Eu posso cumprimentá-los, a cada um de vocês que estão aqui e são de fato crentes do Senhor, de santo irmão, santa irmã. Não para você se sentir orgulhoso daquilo que você obteve, mas para que você se sinta grato por aquilo que Cristo te deu. Então, eu sei que ele vai ficar sem graça, mas eu vou fazer exatamente por isso. Eu posso dizer assim, Santo Paulo. A Beth deu um sorrisinho ali por trás da máscara. Porque ela conhece o Paulo. Acho que a Denise não me chamaria de Santo Mauro. Mas ainda assim eu sou santo em Cristo. Essa é a beleza da graça, irmãos. Essa é a beleza do Evangelho. É aquilo que Cristo fez por mim. É aquilo que Ele fez de mim. É aquilo que Ele fez de você por causa da obra que Ele concretizou. Essa é a beleza do corpo de Cristo, irmãos. Então o sacerdote entrava com aquelas porções de farinha, com aquelas porções de óleo, azeite puro, com o incenso, e derramava aquilo sobre o altar. Aquilo era queimado e era um memorial de aroma agradável diante de Deus. Deus ria no céu e falava assim: meus filhos estão me obedecendo. Talvez até alguém perguntasse assim: mas Deus, tem tanta gente passando fome no mundo. E Ele sabe. Fruto da queda, fruto do pecado, fruto daquilo que a humanidade sem Deus se torna. Mas o que Ele requer de nós é um coração contrito
e obediente. Ele não está... O prazer de Deus não está no holocausto em si. Aliás, tem lugares na Bíblia que ele diz assim: por acaso eu me alegro com holocaustos? Lá no livro de Miqueias, capítulo 6, o profeta levanta uma série de coisas assim, propostas de culto. Com que me apresentarei diante de Deus? Com rios de azeite, milhares de bois. Nada disso. O que Deus requer é um coração, é que andemos humildemente na sua presença. Mas quando a gente obedece ao Senhor, essa obediência sobe como uma porção memorial de aroma agradável, porque Deus santifica a nossa vida. E o texto termina dizendo assim: tudo que tocar nela será santo. A ideia não é a seguinte, que isso aqui é santo, então alguém tocou, ficou santo na hora. Não, 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 não. É a ideia de que aquilo que é santo não pode e não deve ser contaminado por aquilo que é impuro. Então, eu vou tomar muito cuidado para não estragar a santidade das coisas que Deus tornou santas. Deus toma coisas impuras e santifica, e por isso nós somos chamados a uma vida de pureza. Então, irmãos, uma lição simples. Valia para o sacerdote, vale para nós. Não brinque com coisas impuras. Mas, pastor, o que são coisas impuras? Qualquer coisa pode ser impura. Impuro pode ser o ambiente. Impuro pode ser as pessoas. Impuras podem ser as ideias. Impuras podem ser as intenções. Qualquer coisa, meu irmão, que você faça, que não serve para a glória de Deus, se torna impura no nosso ato. Qual que é o caminho, então, para chegar na presença de Deus? Primeiro, a consciência da presença. Em segundo lugar, a consciência da necessidade da santificação. Em terceiro lugar, a consciência da necessidade de consagração. Versos 19 até o verso 23. Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés: essa é a oferta de Arão e de seus filhos, que oferecerão ao Senhor no dia em que aquele for ungido. 2 litros da melhor farinha pela oferta contínua de cereais, metade dela será oferecida pela manhã e a outra metade à tarde. Será feita numa assadeira com azeite, traga bem amassada. Em pedaços cozidos você trará a oferta de cereais de aroma agradável ao Senhor. Também o sacerdote, que entre os filhos de Arão for ungido em seu lugar, fará o mesmo, por estatuto perpétuo. Será de todo queimada ao Senhor. Assim, toda oferta de cereais trazida por um sacerdote será totalmente comida, será totalmente queimada, não poderá ser comida. A ordem aqui, né, faz diferença. Muito bem, queridos. Consagração. A consagração, irmãos, é a vivência e a cristalização do nosso desejo de santidade. O texto aqui começou um novo discurso. Disse o Senhor a Moisés: a descrição do ritual de consagração dos sacerdotes, que vai ser aí na sequência, essa consagração, a partir do capítulo 8, ela não estava descrita lá no capítulo 2, que fala dessas ofertas queimadas. Então, aqui está sendo acrescentado como seria o ritual de consagração dos sacerdotes. Então, visto alguma coisa sobre essas ofertas no capítulo 2, aqui eu gostaria de enfatizar com vocês o ponto principal e a ênfase. Qual é a ênfase, meus irmãos? O que pertence ao Senhor, pertence a Ele totalmente. 100%. Não dá para pertencer um pedaço.
Lembra da ilustração do pastor Jonatas, domingo passado? Qual homem ou qual mulher se casaria com seu cônjuge se ele prometesse que seria 99% fiel? É essa ilustração, né? Eu acertei? É isso, né? Será que a Denise se casaria comigo se eu dissesse, querida, eu vou ser 99,5% fiel a você? Eu acho que não. Depois você me fala. O Senhor não aceita nada menos, irmãos, do que 100%. Então, os sacerdotes, eles eram assim consagrados. Primeira coisa, eles reconheciam o seu estado pecaminoso. Mas eles sabiam que a graça do sacrifício que eles iam apresentar era suficiente diante de Deus. Deus tinha dito, traga o sacrifício é o ingresso. Então, eles reconheciam o seu estado de pecado, eles sabiam que eram pecadores, mas eles sabiam que a graça de Deus ela era suficiente para que eles entrassem na presença de Deus com aquele sacrifício. Só que naquela época tinha uma distinção muito grande entre o sacerdote e o povo. O povo não entrava diretamente na presença de Deus. Eles eram só representados. Então, quando os sacerdotes eram consagrados, o povo era incluso com esses nomes que estavam na veste do sacerdote, mas eles mesmos não podiam entrar. Mas lá em Êxodo, capítulo 19, já tinha uma promessa de Deus. A promessa de Deus é: vós me sereis nação santa. Então Israel todo era santo, ainda que os sacerdotes fossem primeiramente santificados. E quando a gente chega no Novo Testamento, irmãos, nós somos chamados de santos. Segundo o apóstolo Pedro, agora a igreja de Cristo é a nação santa. Como diz 1 Pedro 2, versículo 9, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Um povo em missão, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes, não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. E se você quiser entender a santificação para esse povo, leia a primeira parte do capítulo 2 de 1 Pedro. O apóstolo Pedro diz assim, portanto, abandonem a maldade, o engano, a hipocrisia, a inveja, a maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que seja dado crescimento para a salvação. Abandonem e busquem a presença de Deus. Então, qual é o caminho? 1, a certeza da presença. 2, a verdade da santificação. E terceiro, a consciência plena da consagração. Em quarto lugar, estarmos livres do pecado. E aí, se você for bem honesto, você vai dizer assim, ih, pastor, não vai rolar. Porque se depender de mim, tá ruim, viu? Tá difícil. Mas o texto é muito claro, irmãos. O sacrifício, a lei a respeito da oferta pelo pecado já foi descrita no capítulo 4. Se quiser saber como funciona, ouça a exposição. Mas o fato é que já havia sido tratado de que essa oferta pelo pecado seria a oferta pelo sangue, não por cereais ou azeite, mas pelo sangue dos animais que eram oferecidos em holocausto. Diz assim a palavra, o Senhor disse a Moisés, fale a Arão e seus filhos, essa é a lei a respeito da oferta pelo pecado.
O animal que é oferta pelo pecado será morto no lugar onde são mortos os animais oferecidos em holocausto, diante do Senhor. Coisa santíssima é. O sacerdote que a oferecer pelo pecado, a comerá no lugar santo se comerá, no pátio da tenda do encontro. Tudo que tocar a carne da oferta será santo. Se alguém aspergir desse sangue sobre a sua roupa, você terá de lavar aquilo sobre que o sangue caiu no lugar santo. E o vaso de barro em que a carne for cozida será quebrado. Porém, se for cozida num vaso de bronze, o vaso deverá ser esfregado e lavado com água. Somente os homens da linhagem sacerdotal poderão comer dessa carne. Coisa santíssima é. Porém, não se comerá nenhuma oferta pelo pecado, cujo sangue se traz à tenda do encontro para fazer expiação no santuário. Essa terá de ser queimada pelo fogo. A oferta pelo pecado, irmãos, ela não era comida. Toda ela era queimada, porque sim, pertencia ao Senhor. E o texto, nós já vimos isso, então não vou me repetir extensivamente. O ponto dele é esse: sem sangue não há remissão de pecados. Essa é a mensagem, irmãos, que nós vemos por toda a Escritura e que pregamos aqui constantemente desse púlpito. Sem sangue não há remissão de pecados. Essa é a mensagem simples do Evangelho, essa é a essência da mensagem. Alguém derramou o sangue, alguém fez o sacrifício e substituiu o sangue que eu tinha que derramar por causa dos meus pecados. Por isso, o Evangelho é o Evangelho da graça. Cuidado, irmãos. Em primeiro lugar, não existe evangelho sem a obra de Cristo. A gente diz assim, salvação não é por obras. E é verdade, parcialmente. A salvação não é por obra minha. Eu não tenho nenhuma obra que eu possa fazer, porque se eu chegasse para fazer aquele ritual diante de Deus, eu contaminaria tudo. Mas veio um que fez a obra. Por isso que eu disse que é parcialmente verdade, porque a salvação é pela obra de Cristo. Ela é me dada. Ela me é dada de graça. Mas Cristo trabalhou por ela. Então fica aqui um alerta, irmãos, para uma pregação falsa do evangelho que permeia os nossos dias. O tal do evangelho da prosperidade, o tal do evangelho do coach, o tal do evangelho que diz você vai prosperar. Vem aqui, seus problemas vão sumir. Vem aqui, você vai ter riqueza. Vem aqui. Meus irmãos, isso é falso evangelho. Isso é mentira. E a mentira procede do diabo. Eu posso dizer, esse é um evangelho de Satanás. E se vem da boca de Satanás, não é evangelho. Mas é o que mais a gente vê hoje. De vez em quando, olha, nesses últimos 2 anos eu abandonei a TV aberta em geral, não assisto. De vez em quando eu dou uma flipada de canal, mas é muito pouquinho mesmo. Mas em tempos passados eu gostava de ficar numa primeira parte lá da TV a cabo, olhando os programas religiosos. É um atrás do outro, gente. Um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. E 90% é falso evangelho, é mentira, é do diabo. É isso que a gente vê por aí hoje. Fica um alerta. Se você perceber alguém dizendo que é igreja e que está pregando um evangelho, mas que não fala da morte e da ressurreição de Cristo, provável que seja mentira. E por último, irmãos, nessa caminhada a gente precisa
lembrar da presença de Deus, da santificação, da consagração, do sangue que foi derramado, mas uma liçãozinha importante é que esse sangue que nos trouxe o perdão, ele nos livra da culpa. Então, diz assim o texto da palavra de Deus. Essa é a lei a respeito da oferta pela culpa. Coisa santíssima é. O animal que é oferta pelo pecado será morto no lugar onde são mortos os animais oferecidos em holocausto. E o seu sangue será aspergido sobre o altar ao redor. Dessa oferta se oferecerá toda a gordura, a cauda e a gordura que cobre as entranhas. Também ambos os rins e a gordura que está sobre eles junto aos lombos. E a membrana sobre o fígado que deve ser tirada com os rins. O sacerdote o queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor. É oferta pela culpa. Todos os homens da linhagem sacerdotal podem comer dela. No lugar santo se comerá. Coisa santíssima é. Como oferta pelo pecado, assim será a oferta pela culpa. Uma única lei haverá para elas. Será do sacerdote que com ela fizer expiação. O sacerdote que oferecer o holocausto de alguém terá o couro do holocausto que oferece. Também toda oferta de cereais que for assada no forno, ou que se preparar na frigideira, na assadeira, será do sacerdote que a oferece. E toda oferta de cereais amassada com azeite ou seca, será de todos os filhos de Arão. Cada um receberá a sua parte. Vamos lembrar como é que era o culto? Lá no tabernáculo, todo dia, os sacerdotes pegavam pela manhã um animal e matavam. Tiravam o couro, tiravam essas partes todas aqui nas descrições específicas. Uma parte, dependendo do tipo de sacrifício, era toda ela queimada. As carcaças eram jogadas fora num lugar específico. Todo dia, gente, isso se repetia de manhã e à tarde. Todo dia. Todo dia tinha derramamento de sangue. Todo dia tinha serviço. Todo dia era a mesma repetição. Porque aquilo não santificava de maneira perene, era um exemplo, era uma figura da santidade perene que Cristo haveria de trazer no seu sacrifício. Havia algumas coisas, como descritas aqui, santíssimas. Aliás, na sessão anterior, a gente viu que a bacia que porventura tivesse sangue, se fosse um pote de barro, tinha que ser quebrado depois. Quebra, joga fora. Por quê? Porque o barro é poroso, não tinha como limpar plenamente o sangue. O sangue ficava impregnado, não pode ser mais usado. Se fosse de prata, de cobre, aí sim, porque não era poroso, dava para limpar e usar, era uma coisa obviamente mais cara. Esse conceito de coisas separadas e do sangue que tira o pecado, ele precisa também, irmãos, ser usado para nos lembrar que o sangue de Cristo tira a culpa. Isso é importante, irmãos, muito importante. Porque muitas vezes, porque nós voltamos aos nossos pecados, e essa foi a exposição do domingo passado, nós nos contaminamos com o mesmo pecado. Por quê? Porque nós violamos o nosso relacionamento de pacto com Deus. Foi isso que o reverendo Jonatas nos ensinou. Por pecados involuntários, ou quando nós violamos a fé, nós quebramos, nós somos culpados quando nós desobedecemos a lei de Deus. Nós somos culpados quando nós, ao desobedecer a lei de Deus, nós enganamos o próximo, nós tratamos mal o nosso próximo. E o que Deus está fazendo aqui é prover o cancelamento da culpa. Por quê? Porque senão nós vamos viver engendrados nas artimanhas de Satanás uma viagem de culpa. E eu vejo muito isso na vida dos crentes. Sabem do sangue de Cristo, sabem do perdão de Cristo, conhecem o perdão e o poder, mas pecam de novo, todos nós pecamos de novo, e aí a gente entra nos ciclos de culpa, nos ciclos de culpa. O que esse texto está nos dizendo é que a
culpa também é removida. Você não precisa viver culpado, apesar de pecar de novo. E é interessante, irmãos, porque Deus não me cobra. Eu também não posso trazer culpa sobre os meus irmãos dos pecados que Deus lhes perdoou. Mas, pastor, eu não sou sacerdote, está difícil de perdoar. A Escritura diz que o amor cobre multidão de pecados. E essa é uma coisa fundamental de lembrar, meus irmãos. Sabe por quê? Porque senão a gente entra em ciclos de culpa. E aqui está o sacrifício para nos livrar da culpa. Eram 2 animais mortos, um pelo pecado e outro pela culpa que é trazida pelo pecado. Mas eu fui restaurado de maneira plena na presença de Cristo. Aliás, aquele véu que cobria o quarto de Deus foi rasgado por Cristo para que eu tivesse acesso pleno. Irmão, não viva viagens de culpa. Pecou? Tem uma fórmula na Escritura. Se confessarmos os nossos pecados, o que é? Deus é infiel? Não. Ele é o quê? Fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. E assim, somos livres da impureza. O que faremos, irmãos? Em primeiro lugar, você precisa lembrar que você vive na presença de Deus. Você não fica na presença de Deus aqui. Você sai da porta para fora na presença de Deus. Você vai para a sua casa na presença de Deus. Você vai almoçar na presença de Deus. Você vai tomar banho na presença de Deus. Você vai se relacionar com a sua esposa, com o seu marido, na presença de Deus. É um chamado, irmãos. É um chamado para viver na presença do Altíssimo. E se você se conhece, e eu me conheço, a gente sabe que nós não fazemos todas essas coisas na pureza que deveríamos. Porém, o Senhor purifica os impuros para que nós possamos viver vida santa. Sim, a vida cristã é uma luta, irmãos. A vida cristã é uma batalha do nosso coração que muitas vezes deseja o pecado no lugar da presença de Deus. Eu sei disso. O ponto é que eu tenho uma promessa de fidelidade de Deus, de que Ele seria o meu Deus e eu seria gente dele, povo dele. Então, nesse processo, nessa luta, nessa busca de santificação, nesse desejo de consagração, é que a gente cresce na vida cristã, irmãos. Lembrando que não são necessários intermediários humanos. Lembrando que você não depende do pastor Mauro, do pastor Jonatas, dos presbíteros da igreja para crescer na presença de Deus. Você pode fazer isso. Eu não estou dizendo que você não precisa do corpo de Cristo. Não se engane, tá? O que eu estou dizendo é que você precisa do corpo de Cristo e você precisa dos meios de graça. Para viver na presença de Deus, você precisa desses meios de graça. Entre eles, o culto público. Tem gente que fala assim, pastor, eu não sinto progresso na minha vida espiritual. A primeira pergunta eu falo assim, você está na igreja constantemente? Você tem desejo de ir lá? E quando você não tem desejo e vontade, você vai assim mesmo? Porque aí é uma ordem, é Deus vendo o incenso, o aroma agradável. Talvez você tenha acordado emburrado, com preguiça, hoje veio, graças a Deus. Porque Deus usa esse momento de maneira singular para o seu crescimento espiritual. E não tem outro igual.
Cuidado com o relaxamento em torno do dia do Senhor, irmãos. Uma vida cheia da presença de Deus é reforçada naquilo que nós fazemos aqui coletivamente. Esteja presente no culto público. Então, você não precisa de intermediários humanos, você não precisa daquela repetição cansativa de sangue, de morte, de tudo aquilo, porque nós temos um mediador eterno que nos livrou do pecado e que nos livrou da culpa, para que nós vivamos essa plenitude, cumprindo a missão. Quando você tem consciência de que em todo tempo, em todo lugar, você está cumprindo a missão que o Senhor deu para o seu povo, você vai ter consciência dessa promessa de Jesus Cristo. Eu estou com vocês até a consumação dos séculos. O que a gente precisa? Em Jesus confiar. A gente precisa, sim, aprender a obediência na lei. E isso vai trazer para o meu coração, para o seu coração, gozo, bênção, paz, satisfação, alegria. Olha só que hino lindo, queridos. Olha só que hino lindo. Às vezes a gente despreza os nossos bons e velhos hinos. Em Jesus confiar, sua lei observar, é o caminho que nós fazemos nesse tabernáculo que é Cristo. Até quando a gente não tem vontade, por causa do nosso pecado. Cantemos como um testemunho